Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje nós conseguimos gravar 2 vídeos. Gravamos o primeiro vídeo, que foi a descendência dos filhos de Noé. E agora nós vamos começar a ler o capítulo 11, cujo tema é a Torre de Babel. A Torre de Babel, tá? Então, capítulo 11 agora, vamos mais uma vez fazer uma oração e pedir ao Senhor revelação acerca dessa palavra. Pai, ainda na Tua presença, pedimos revelação, continuamos pedindo revelação acerca desta palavra. Nos dá entendimento, Senhor Deus, sabedoria, compreensão, revelação da Tua palavra, para que possamos entendê-la, compreendê-la e ela possa habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, eu li agora há pouco o capítulo 10 e agora estou lendo o capítulo 11, que é a Torre de Babel. Então diz assim: era então toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Então, olha só, desde que Deus criou Adão, mesmo destruindo toda aquela primeira civilização que estava ali contaminada com os anjos, como nós falamos, veio uma nova civilização a partir de Noé e de seus filhos, tá? Então se continuou tendo uma mesma linguagem, não havia ainda feito ou existido uma variação de língua. Então o homem falava a mesma coisa. Então os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, falavam a mesma língua de Adão. Todo aquele povo que foi destruído falava a mesma língua. E Noé também, toda a descendência que surge a partir de Noé, dos filhos de Noé que nós falamos aqui, também falava a mesma língua. Os descendentes de Sem, os descendentes de Cão e os descendentes de Jafé falavam todos a mesma língua, ok? Versículo 2 diz assim: e aconteceu que, quando partiram do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então preste atenção. Recapitulando, antes do dilúvio e imediatamente depois do dilúvio, havia só um idioma na face da terra. Embora não tenhamos como saber, tá certo, provavelmente qual é essa língua, eruditos defendem que essa língua falada era o hebraico, que é uma das línguas mais antigas do mundo. Ok? Então vamos lá, versículo 2. Comentando este versículo ainda. E aconteceu que, quando partiram do Oriente, não se referem a todas as pessoas, mas sim a um grande grupo que se dirigiu nessa direção, mais do que provavelmente dirigido por Nirode, que é justamente o descendente de Cão. Tá? Nirode, a frase do Oriente deveria ser traduzida como no Oriente. Diz o versículo ainda, versículo 2, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Este homem chamado Nirode e sua cidade Babilônia, e a planície em que ela foi edificada, Sinar, todos reclamam atenção. Tudo precisa de atenção. Representam os esforços de Satanás, que utiliza o homem como seu agente para se opor e destruir os planos de Deus. Preste atenção. Eu ainda agora, para os irmãos da igreja, eu mandei uma frasezinha que foi feita por um pastor, que ele fala que Deus usa gente para abençoar a gente. Ele estava orando por ajuda financeira. Então Deus mandou irmãos que o ajudaram financeiramente. Ele estava orando por um abraço e Deus mandou pessoas para cuidar dele. Então Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida. E o diabo também usa pessoas para atrapalhar a nossa vida. Existem pessoas que são emissárias de Satanás, que vão
ser instrumento do diabo para roubar a nossa paz, para nos perseguir no trabalho, para tentar destruir o nosso casamento, para tentar, de alguma forma, tá certo? Levar nossos filhos para o caminho do inferno, entendeu? De alguma forma, são instrumentos do diabo que tentam destruir, tá certo? A nossa vida e os planos de Deus, nos tirar dos caminhos do Senhor. Então, continuando, este homem, Nirode, este povo, representa os esforços de Satanás, que utiliza o homem como agente para se opor e destruir os planos de Deus. Deus tem o seu príncipe e sua cidade. Satanás também tem o seu príncipe e a sua cidade. E esses príncipes com suas cidades, que se opõem, ocupam a maioria das páginas da Bíblia. O término das páginas do livro sagrado revelam o triunfo de Emanuel e de Jerusalém sobre o diabo, o anticristo e a Babilônia. Então, olha só, a Babilônia, tá certo? É a cidade de Satanás. O que é que a gente encontra na Babilônia, não é? Tudo de ruim. Sodoma e Gomorra tipificava a Babilônia. O que é que a gente encontra na Babilônia? Prostituição, imoralidade, pecados, pornografia, adultérios, mentira, vaidade. O que é que a gente encontra? Encontra tudo de ruim. Sedução, entendeu? Coisas extremamente malignas, tá certo? Que tentam cooptar o homem para essa malignidade. E o príncipe dessa cidade, não é? É o diabo. Enquanto que Jerusalém tipifica o local, o céu, o local da presença de Deus, a bondade, o amor, o cuidado, a salvação, o perdão, o recomeço. E o príncipe dessa cidade é Jesus. Então, durante toda a Bíblia, nós temos uma guerra entre dois príncipes, tá certo? E duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Jesus e o diabo. Se bem que Jesus já venceu o diabo na cruz. Aleluia. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los com fogo. E foi-lhes o tijolo em lugar de pedra e o betume em lugar de cal. Considerando as matérias que foram utilizar, eles definitivamente não tinham sequer em mente que esta cidade e sua torre fossem temporárias. Eles queriam fazer algo que era prevalecente, o material utilizado, tijolo, pedra, betume, o betume que foi usado para vedar a arca, era algo que seria usado para uma construção eterna. Esse é o projeto, algo eterno. Versículo 4 diz: E eles disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até o céu. Provavelmente chega até o céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, olha só, provavelmente havia aí um culto aos astros, ao sol, à lua, às estrelas, aos corpos planetários. Eles queriam, estar mais perto, atingir, esses luminares. Eles disseram, eles disseram, não é? Como diz aqui, não é? No versículo 4, eles disseram: destaca o mal inegável no coração humano. Não levavam em conta o que Deus queria, mas o que eles queriam. Por isso que diz, eles disseram, não é algo que foi mandado por Deus, é uma decisão deles de fazer conforme a sua vontade, o seu querer. Eu falei isso ontem e repito, o maior problema do mundo hoje é que o ser humano ignora o que Deus diz. Deus fala, não faça isso. E é justamente aquilo que Deus diz para não fazer
que ele faz. E por isso a grande consequência do sofrimento, da dor e da angústia no mundo. A desobediência e a rebeldia que produz pecado e morte. O salário do pecado é a morte. Então, eles disseram, destaca um mal inegável no coração humano. Não levaram em conta o que Deus queria. Nesse versículo, vemos o foco de todas as rebeliões contra Deus. Qual é o foco de toda rebelião contra Deus? É que o homem quer ser Deus, ele quer ser conhecido, ele quer ser notório, ele quer fazer a sua vontade, ele quer fazer valer a sua vontade. E a gente tem visto muito isso hoje. Nesses tempos, o homem quer fazer valer a sua vontade. De fato, a primeira rebelião é a primeira rebelião, essa é a primeira rebelião organizada contra Deus, porque a primeira rebelião, o primeiro pecado do homem, foi algo ocasional, não foi algo planejado, foi mais uma obra do diabo. Mas essa é uma rebelião humana. Os homens se organizam e peitam Deus. Vamos ser como Deus, vamos fazer algo como Deus, algo poderoso, algo edificante. O Senhor havia dito a Noé e a seus filhos para serem fecundos e multiplicarem e encher a terra. Então Deus tinha dado ordem para que o homem multiplicasse, ele se expandisse pela terra. E o que é que aconteceu aqui? Não é? O homem disse, não, nós não queremos sair do nosso lugar, nós não vamos nos dividir, nós não vamos fazer a vontade de Deus, é melhor que a gente fique junto. E aí eles edificam essa cidade justamente para que eles não cumpram a vontade de Deus e eles não multipliquem a terra. Esse é o grande objetivo. Essa é a grande rebelião do homem, que está escrito lá, né, a ordem de Deus em Gênesis 9:1. Agora os seguidores de Nimrod estão fazendo justamente o contrário. O Senhor quis que a humanidade se espalhasse pela terra, mas aqueles rebeldes estavam decididos a desafiar Deus e a ficar aonde eles queriam ficar. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. Sabe, queridos, até hoje permanece isso. Os homens apenas regem. Eles regem. Eu acho muito interessante os médicos que brincam muito de Deus. Mudam sexo de pessoas, fazem bebês em tubo de ensaio, fazem hoje clonagem, manipulam células, não é? Mas tudo isso daí é só eles manipulando a matéria viva de Deus. Nenhum homem até hoje conseguiu criar vida. Não se consegue. Se faz uma clonagem, mexe com DNA de vírus, de bactérias, de fungos, mexe com DNA humano, faz transplante de órgãos, muda, pelo menos aparentemente, se bem que funcionalmente não conseguiram ainda, mas aparentemente conseguem mudar o sexo de um homem, o sexo de uma mulher, faz a mulher ficar parecida com o homem, faz o homem ficar parecido com a mulher. Eles brincam com a matéria-prima de Deus, mas eles não conseguem criar essa matéria. Eles não conseguem criar vida. O homem não consegue criar vida. Ele ainda não conseguiu criar vida. Então, isso é um simbolismo para nós de que os homens regem, eles usam, eles controlam, eles manipulam, melhor dizendo, o que Deus fez. Mas quem tem domínio sobre isso é Deus. Olha só, chamando a atenção dessa pandemia aí do Covid-19. Eu não sei se vocês estão vendo, estão observando, mas já se tem vacinas criadas pelo homem, administradas, e parece que o medo está pior. Voltou a se falar em fechar algumas cidades aqui no Nordeste, entendeu? O mundo afora aí, ainda a Inglaterra estava fechando também, declarando estado de sítio, lei marcial, que as pessoas não podiam sair de casa. E não está com vacina, e não estão vacinando, e não estão fazendo. O pastor amigo meu, ele colocou algo muito interessante, ainda agora, numa rede social dele. Ele disse o seguinte: se nós queremos que essa pandemia vá embora,
Então a gente tem que dobrar os joelhos e pedir para Deus, os justos. A gente tem que orar e pedir para Deus para que esse vírus seja derrotado. Se a gente não dobrar os joelhos e pedir para Deus, pode-se criar vacinas, pode-se criar remédios, medicamentos e nada vai mudar. Esse vírus vai continuar assolando e infernizando o mundo. Entende? É desse jeito. Porque o homem ele apenas manipula aquilo que Deus deu. Mas Deus é que tem um domínio. Essa pandemia só vai cessar e só vai parar quando Deus disser para. Acabou. Eu atendi, eu vi a oração do meu povo. Tem uma passagem bíblica que Davi peca contra Deus porque ele conta o exército e Deus pergunta a Davi, dá 3 opções para Davi. Você quer cair nas mãos dos homens? Você quer que eu fira com uma praga? Ou você quer cair nas minhas mãos? E aí Davi diz, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque Deus é misericordioso do que cair na mão dos inimigos. Entende? Então o homem tem que dobrar os seus joelhos, o homem de Deus, a igreja do Senhor, tem que dobrar os joelhos e pedir, Senhor, que essa pandemia vá embora. Que essa pandemia vá embora e voltemos a ter paz no mundo. Porque se a gente achar que depende de médicos, se a gente achar que depende do homem natural, ó o dedinho. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E nossos empregos ameaçados, nossa vida ameaçada, entendeu? De passar necessidade, a caristia está aí, combustível vai chegar a R$10 no final do ano. Entende? Por conta justamente disso. Por causa de quê? Do pecado do homem, da rebeldia do homem. Então Deus desceu do céu, versículo 5, para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. E disse Deus, olha que coisa maravilhosa, e disse Deus, é algo negativo, mas Deus observa algo muito poderoso aqui. E disse Deus, disse o Senhor, eis que o povo é um, havia unidade, e todos estes têm uma mesma linguagem. Isto é, o que começam a fazer, e agora nada lhes impedirá de alcançar o que pensarem em fazer. Então, o que Deus está dizendo? Esse povo fala a mesma coisa, esse povo tem a mesma linguagem, fala a mesma coisa, esse povo tem uma unidade, é um só. Então, este povo, tudo aquilo que eles intentarem a fazer, eles vão prosperar, vai dar certo. Então, muitas vezes, querido, dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa igreja, na nossa empresa, nós precisamos ser um. Isso é uma lição muito positiva, que essa rebeldia da Torre de Babel, a gente não pode ser inimigo de Deus, mas se a gente está envolvido num projeto, em um único projeto, se a gente tem uma equipe, se a gente estamos todos numa só visão, em um só propósito, sabe o que é que vai acontecer? Sucesso. Agora, se dentro da tua casa, tua mulher fala uma coisa, tu fala outra, teus filhos falam outra, ninguém anda em unidade, dentro da tua empresa, você como líder fala uma coisa, os teus liderados falam outra coisa diferente, ninguém obedece, você não chega a lugar nenhum. Está entendendo? Então preste atenção, comentando esse versículo. E disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma linguagem, o que na realidade essa é a vontade de Deus. Era a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Que o povo seja um e que eles tenham a mesma linguagem. Mas a vontade de Deus é que o povo faça a vontade de Deus e não seja um para desobedecer, para ser rebelde. Isto é, que começam a fazer, ou seja, aí Deus fala, estão se rebelando. Está falando aí da rebeldia do homem. E agora nada lhes impedirá de alcançar o que pensarem em fazer. Em outras palavras, sua rebelião só cresceria, só intensificaria, só contaminaria outros homens. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Rebelião, querido, a gente tem que cortar pelo pé. Se você, por exemplo, se você tem um filho que se rebela contra você, você tem que dar um jeito de subjugar teu filho. Porque se você não subjugar teu filho, ele vai contaminar teus outros filhos. Entende? Dentro da igreja, se você é um pastor e se levanta uma rebeldia, alguém se rebela contra você, se você não corta isso, aquele rebelde vai contaminar outras pessoas e daqui a pouco você tem toda a igreja levantada contra você. Entende? A palavra do Senhor diz que uma porção de fermento
fermenta toda a massa. Você bota um pouquinho de fermento no bolo, tá aí a irmã GDC que não me deixa mentir, bota um pouquinho de fermento no bolo e faz o que é que acontece com o bolo? Aquilo se mistura com a massa e todo o bolo incha, porque o fermento levedou ali toda a massa. E assim é a questão da desobediência, assim é a questão da rebelião. Então Deus precisava quebrar esta rebelião, porque senão o homem não ia expandir, o homem não ia fazer o que Deus mandou, ou seja, povoar a terra, que era plano e propósito de Deus. Versículo 7 diz assim: agora, pois, desçamos e confundamos ali a sua língua. Observa o que diz a palavra. Observa que Deus está falando, vamos descer, nós vamos descer. E aí Deus está aí, o Senhor Deus está vindo, está se manifestando aqui o Espírito Santo, que é uma forma de língua, de falar, não é? O próprio Filho de Deus, Jesus, e o próprio Pai, eles vão ali, o Senhor vão ali, tá certo? Trazer uma confusão de línguas para que esse povo pudesse dispersar e não mais se unir. Agora desçamos, confundamos ali a língua para que nenhum entenda a fala do seu companheiro. Pronome nós, com respeito ao Senhor, trata da Trindade, como eu já falei, há um só Deus, mas manifestado em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e o Senhor retoma o cumprimento do propósito. No momento que eles não entendiam mais o que falavam, então cada um procurou o seu caminho. E aí cumpriu-se o propósito de Deus, voltou a tudo acontecer segundo o propósito de Deus. Aleluia. E diz mais: e deixaram de edificar a cidade. Algumas evidências de que terminaram a torre, mas não edificaram a cidade. Por isso foi chamado o nome dela Betel, não é? Aliás, perdão, irmãos, Babel. Betel não. Betel é o encontro com Deus. Babel, perdão. Babel. Babel significa, olha só, Betel significa encontro com Deus. Babel significa confusão, tá? Confusão. É também o nome hebreu da Babilônia. Babilônia vem de Babel, confusão. A torre e a cidade de Babel tiveram a sua origem na hostilidade deliberada e determinada contra Deus, contra o propósito de Deus, obstinada contra o propósito de Deus. E eu vejo hoje em dia muita gente obstinada contra o propósito de Deus. Eu vi uma frase também de um amigo há instantes atrás que dizia o seguinte, que aquela pessoa que não quer se livrar do pecado, é basicamente assim que ele diz, aquela pessoa que não quer se libertar do pecado nunca vai aceitar o evangelho. Quem não quer se libertar do pecado nunca vai aceitar o evangelho. E é aí justamente que nasce o quê? O falso evangelho. Porque muitas dessas pessoas, elas pegam parte do evangelho ou parte da escritura e elas usam para tentar justificar o seu pecado. Então, por exemplo, se usa muito que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, Deus aceita tudo, não é? Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, o amor é paciente, o amor é benigno. Então, usam o trecho lá do apóstolo Paulo para justificar tudo. Mas esquecem que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Esquece que Deus é amor, mas Deus estabeleceu seus princípios. Esquece que Deus é amor, mas que Deus tem leis e tem princípios que ele não volta atrás, que Deus não muda. Entende? Então, as pessoas elas pegam parte do evangelho que interessa e essa parte aí eles criam um falso evangelho, uma falsa palavra e tentam justamente satisfazer o seu ego e se manter na condição de pecador simplesmente com essa frase que Jesus me ama. Jesus me ama. Ele ama, querido. Mas ele ama aquele que o ama também e aquele que se arrepende, entende? Dos seus pecados, entrega a sua vida para ele, renuncia ao mal, renuncia ao mundo, renuncia à confusão, renuncia à Babilônia e passa assim a querer fazer parte
do governo do príncipe Jesus Cristo e ser participante e morador da Nova Jerusalém que um dia vai vir. Aleluia! Glória a Deus! E aí, querido, Deus espalhou esse povo na face da terra, não é? Confundindo assim a sua linguagem. Confundiu o Senhor a sua linguagem, ainda versículo 9, porque ali o Senhor confundiu a sua linguagem de toda a terra, e dali se espalhou sobre a face de toda a terra, como foi dito, os homens regem, eles manipulam, mas quem domina é Deus, e Deus fez prevalecer a sua vontade. Gerações de Sem, os semitas. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Sem depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleque. E viveu Eber depois que gerou Peleque 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleque é justamente nesse momento onde há a divisão de línguas e as pessoas aí, consequentemente, divisão da terra. O nome Peleque significa justamente isso, divisão, que eu já falei. E viveu Peleque 30 anos e gerou a Réu. E viveu Peleque, depois que gerou Réu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Réu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Réu, depois que gerou a Serugue, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Eu quero que você observe que o tempo de vida vai decrescendo. Então, olha só, viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, Sem viveu 500 anos depois que gerou Arfaxade. Então, olha só, Sem era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade e viveu depois que gerou Arfaxade 500 anos, então chegou a 600 anos e gerou filhos e filhas. Aí veja só, o último descendente aqui, versículo 25, é Naor, que teve Terã e viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Então, a idade do homem foi regredindo. Tá? O homem que chegou a viver 1000 anos, como a gente viu que Noé viveu 1000 anos, não é? Sem só viveu 600 anos, e depois Naor só viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Alguns acreditam que essa diminuição de idade se deve ao consumo de carne, tá? Ao consumo de carne. O consumo de carne, da carne vermelha, diminuiu o tempo de vida do homem. Se o homem tivesse continuado comendo, não é, vegetais, tá certo? Ou uma porção menor de carne vermelha, ele não teria sofrido tanto esses danos. Mas também cumpre o propósito de Deus, que nós vamos, quando a gente chegar num determinado ponto da Bíblia, a gente vai ler lá que a geração do homem é 70 anos, passando disso em enfado e canseira. E aí, hoje, é o que se vive geralmente a partir de 70 anos, 70, 80, 90, se tem enfado e canseira, tá? As gerações começam de novo com Sem, porque de sua linhagem o Filho de Deus nasceria no mundo. Entretanto, detém-se aqui com Abraão, e por uma razão específica. Foi a este homem que deu o Senhor significado da justificação pela fé, e assinai-se o povo de Deus
o povo hebreu, tá certo? E também o povo gentil cristão nasce a partir de Abraão, junto com outra religião também, os muçulmanos, que são descendentes de Ismael, tá certo? Descendentes de Ismael. Então, continuando, versículo 27, essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã antes que seu pai Tera, em sua terra natal de Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão, e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. Abrão, que vai ser amanhã Abraão. E o nome da mulher de Naor, Milica, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. E Sara, ou Sarai, antes do nome dela ser mudada, era estéril e não tinha filhos. Então, Abraão agora aparece e será um dos maiores varões da Bíblia que já viveu. Ainda que Sarai, futura Sara, fosse estéril, o Senhor, nos anos mais tarde, quando ela tinha 90 anos, resolveria este problema, lhe daria filhos, tá certo? Filho, e o seu filho seria Isaque, ok? Significa sorriso. E a partir de Isaque nasceria o Messias. Versículo 31. E tomou Tera Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã, e foram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Com toda a sua família que saiu de Ur dos Caldeus, viajou para Canaã. Sabemos que, a essa altura, Abraão já tinha experiência e uma grande revelação de Deus. Como esta revelação o alcançou, não nos é dito. Toda a família foi com Abraão, o que parece não ter sido a vontade de Deus, porque Deus mandou somente que Abraão saísse do meio dos seus pais, de Ur dos Caldeus, tá certo? Mas ele levou Ló, e isso não foi da vontade de Deus. Então se encerra assim o capítulo 11 do livro, tá certo, de Gênesis, e amanhã nós continuamos com o capítulo 12 e a aliança abraâmica. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mim no privado ou manda na mensagem aqui no Instagram, tá certo? E eu vou ter prazer de responder. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Estamos encerrando a leitura hoje e uma boa noite, em nome de Jesus.